Vou apresentar aqui o nosso convidado, Pavel Leles, né? Ele fez engenharia da produção na Universidade Federal de Itajubá, fez MBA na USP-Exalc, né? E agora ele é cientista de dados, trabalha como cientista de dados no banco Fibra, é isso, né? Isso. Pavel, apresentei certo? Certinho. Certinho? Então, a palavra agora é totalmente sua. Tá certo. Obrigado, Douglas. É um enorme prazer estar conversando com vocês. Né? Fui convidado aí, a princípio, pelo Anderson, é um grande amigo, né, parceiro, que a gente está aí na lida. Falar um pouco da minha carreira, eu acho que é muito interessante, porque, diferente de vocês, eu não sou de TI, né? Eu sou um engenheiro, né? E é uma coisa que o pessoal que vai migrar para a ciência de dados e vai escolher. Eu quero que todos vocês escolham ciência de dados. Eu amo ciência de dados. Vou conversar aqui, né? Daqui a pouco a gente vai colocar alguns pontos interessantes. Mas é um ramo onde que não somente o pessoal de TI trabalha, né? A gente tem psicólogo trabalhando, a gente tem matemático trabalhando, a gente tem jornalista trabalhando, né? É um ramo, então, que aceita todo mundo e eu acho que, na hora que a gente for falar um pouquinho da minha carreira, vocês vão ver que eu acabei migrando para a área de ciência de dados um pouco por sorte, e no momento que eu entendi que eu estava no momento certo, na hora certa, e captei aquela mensagem de, opa, esse aqui é o meu lugar, né? Eu consegui entrar nessa área de ciência de dados num momento interessante. Vocês vão entender que as coisas de carreira, às vezes, elas não acontecem muito daquele jeito que a gente pensa, mas hoje eu agradeço, né, olhar para trás e falar, poxa, tudo que Deus fez para mim foi bom, e vocês vão entender por quê. Antes de falar um pouquinho da minha história, da minha carreira e abrir para perguntas, eu quero falar para vocês o que é ciência de dados, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês me avisem quando vocês estiverem chegando. São poucos slides, mais um bate-papo mesmo, né? Vocês já estão conseguindo ver a tela? Ainda não. Ainda não. Não. Deixa eu ver, acho que não foi compartilhado, então. Professor Douglas. Agora deve sim. Agora sim? Uma foto minha lá, não é? Sim. Ótimo. Perfeito. Então, pessoal, o que é ciência de dados, né? Dizer o que é ciência de dados, né? Ciência de dados hoje ela é uma palavra, né, que a gente fala que é um buzz. É uma palavra que todo mundo fala, na boca de todo mundo. A gente pensa que Pavel, só um minutinho, que eu acho que seu microfone acabou desligando. Sim, a gente não está te ouvindo mais. Acho que acabou mutando o microfone. Agora voltou, né? Agora sim, voltou. Não sei o que aconteceu aqui. Vamos voltar para a apresentação. Então, estava falando aqui sobre, né, a ciência de dados. Então, a ciência de dados ela não é uma coisa muito difícil, muito nova. Na verdade, ela é o conjunto de outras ciências que já existiam, né? Então, se você vai para uma aula hoje de matemática, né, eu continuo estudando, né, quem for para a ciência de dados, ele nunca vai poder parar de estudar. Então, né, caminho é lifelong learning, né, sempre aprendendo. Então, quando eu estudo, né, a parte de um pouquinho de matemática avançada e tal, o meu professor fala, não, esse negócio de ciência de dados aí é só uma regressão linear, né, um modelo de deep learning foi feito há 30 anos atrás, né, com o Perceptron, que era a questão lá da rede neural. Não tem nada disso novo, não, isso é toda uma estatística aí, né. Em paralelo, a gente tem o lado da computação, né, que já tinha os programas, né, as linguagens de alto nível de programação, as estruturações de dados, os bancos de dados, né, que já existem há algum tempo. E nós temos aqui o que eles chamam de especialização científica, que é a área de negócio, né? Então, as áreas de negócio sempre se desenvolveram, cada um, né, vamos dizer assim, cada um dentro do seu quadrado, né? Então, a área financeira dentro da área financeira, a área industrial dentro da área industrial, e vamos dizer, tecnologia ou conhecimento foram
desenvolvidos em cada um desses campos, o campo da ciência da computação, o campo da matemática, né, e da estatística, e o campo de negócio. E no momento em que a gente funde essas três vertentes, nasce a ciência de dados. Tá? Então, a ciência de dados, se a gente for perguntar, não existe uma definição específica do que é uma ciência de dados, não existe uma data específica que quando surgiu a ciência de dados, né? E o que aconteceu? Por que hoje ela é uma coisa que todo mundo fala, nossa, eu quero ser cientista de dados, a ciência de dados é uma coisa muito legal, né? Todo mundo fala, né? Fala de Big Data, né? Fala de inteligência artificial. Foi devido aos avanços da tecnologia em função da captação do dado e aos avanços, né? Vamos falar da área de negócio em gerar os dados. Então, uma vez que a tecnologia capta os dados e a área de negócio gera esses dados, nós pegamos as ferramentas de matemática e estatística para tirar insights, informações, e aí cruzamos gerando esse campo da ciência de dados, né? Só que aí o pessoal fala, mas beleza, ciência de dados, só tem cientista de dados que trabalha com ciência de dados, né? Na verdade, o profissional de ciência de dados, ele é um profissional múltiplo. Existem vários, um profissional pode estar operando ou com um pezinho em várias áreas, ou eu posso ter vários profissionais operando nesse universo de data science, nesse universo de ciência de dados. Então, né, qual que é o primeiro cientista de dados? Né? O primeiro cientista de dados é o analista de dados, né, o Data Analytics. Esse cara já foi chamado aí de analista de BI, né, analista de negócio, né? Hoje ele é um analista de dados. Né? E qual que é a função do analista de dados? Né? O analista de dados, normalmente, ele trabalha olhando o resultado passado dos dados. Né? A gente fala aí que ele faz uma análise descritiva, ele descreve o que aconteceu no passado, e ele também pode ir além um pouquinho e falar, vou fazer um diagnóstico do que está acontecendo, baseado nos dados que aconteceram. Então, esse é o mundo do analista de dados. É um cara aí que ele conhece aí Python, ele trabalha com Power BI, bastante Excel, ele fala muito com a área de negócio, ele entende muito do negócio que ele trabalha, e ele entende muito dos dados, ele sabe qual que é a melhor forma de visualizar o dado que ele trabalha, né, e também como que ele comunica esse dado para a audiência dele. Às vezes a audiência dele vai ser um presidente de uma organização, de uma corporação, às vezes a audiência dele vai ser um par dele, ou às vezes alguém em uma, né, do campo, né, que gera um próprio dado, então ele tem que saber adaptar a comunicação dele para entender especificamente o tipo de dado que ele está trabalhando. Quando a gente vem para o Data Science, né, que é o cientista de dados, o Data Science, ele é o cara que ele trabalha na análise prescritiva ou preditiva, né, que ele vai fazer? Ele vai prever alguma coisa e ele vai otimizar alguma coisa. Então, baseado nesses dados históricos, né, que o data analista, o analista de dados tem, ou mesmo o cientista de dados, quando a mesma pessoa trabalha tanto na análise preditiva quanto na análise descritiva, olhando os dados do passado, né, que, na verdade, a gente precisa desses dados do passado para tentar estimar o futuro, o cientista de dados ele vai fazer, então, essa previsão. Né? Então, o que vai acontecer no meu negócio se as variáveis A, B, C e D tiverem esse valor? Né? Como eu posso melhorar o meu negócio em X%, dado que acontece isso e aquilo dentro desse comportamento de negócio? Então, o cientista de dados ele gera isso como? Através de modelos. Então, existem diversos modelos para que ele... na verdade, existem diversas ferramentas para que ele construa esse modelo. Então, quais são as ferramentas? As ferramentas são as ferramentas que a matemática vai trazer para ele, né? Então, pode ser um modelo de regressão linear, um modelo de árvore, um modelo de deep learning, né? Ou pode ser um modelo um pouquinho mais avançado, que cai aí no mundo da linguística. Pode ser um modelo de NLP, né? Onde a gente trabalha com dados textuais, aí transforma esses dados em informação também.
Então, existem diversas técnicas, ferramentas para o cientista de dados construir esse modelo. Na sequência, nós temos o engenheiro de machine learning, né? O engenheiro de machine learning faz o quê? Ele pega o modelo que o cientista de dados trabalha. Só um minutinho, pessoal, minha filha entrou e apagou a luz aqui. Vem aqui. Ele pega... Vem, papai. Opa! Vamos ver se ela fica aqui um pouquinho. Ele pega esse modelo que o cientista de dados fez e coloca ele no ambiente de produção. O que é um ambiente de produção? Normalmente, o cientista de dados ele trabalha dentro de uma sandbox, né? Ele trabalha no ambiente de exploração do dado, né? Então, ele faz um teste. Não existe, assim, vamos dizer, uma técnica infalível para o cientista de dados, uma regra de bolo que ele vai fazer aquilo ali e ele vai acertar. Não existe. Ele testa um modelo, ele testa outro modelo. Pessoal, vocês estão me escutando? Sim, estamos sim. Okay. Ele testa um modelo, ele testa outro modelo, e assim vai sucessivamente até ele encontrar o melhor ajuste para aquele modelo através de um R quadrado ou de uma outra métrica. Né? E depois que ele fala, beleza, esse é o meu melhor modelo. Aí esse modelo é colocado em produção. E aí entra o engenheiro de machine learning. E o que o engenheiro de machine learning faz? Ele pega esse modelo em produção e ele começa a controlar a performance desse modelo. Porque a performance do modelo depende do dado que está sendo carregado nesse modelo. E aí pode chegar um determinado momento que esse modelo que o cientista de dados ele fez não serve mais. Né? Um grande exemplo o que, né, vocês podem pensar. Um modelo que foi feito, por exemplo, em 2019, antes da pandemia, funcionou depois da pandemia, depois de março de 2020? Não funciona. Por quê? O comportamento geral da população mudou. Então, se a gente usasse o mesmo modelo para prever um comportamento de compra, por exemplo, a gente ia errar muito. Então, o que o engenheiro de machine learning faz? Ele começa a acompanhar a performance desse modelo, fazendo teste AB, né, verificando como que está a ingestão dos dados de produção dentro do modelo do cientista de dados. Né? Depois a gente tem o back-end, o engenheiro de back-end. Né? Observe que a gente está saindo do mundo de negócio e está entrando dentro do TI. Né? O que o back-end faz? O back-end ele vai verificar, poxa, esse modelo que foi feito em Python, ele sobe em Python, só que ele está muito lento. Vamos rodar ele em C++? Vamos transformar esse cara em C++? Então, ele pode mudar a linguagem do modelo, ele pode ajudar, né, na performance, ele pode mexer nas ingestões das APIs, nos consumos, né, de APIs, isso também gera custo dentro dos modelos. Né? Então, ele orquestra toda a alimentação, né, para que o dado e a velocidade de resposta do modelo, já em produção, seja o melhor possível. É claro que não necessariamente pode ser o engenheiro de back-end. Se não tiver ele, vai ser o engenheiro de machine learning que vai fazer isso, tá? Mas essa figura aqui, ela é bastante importante. Um dos caras mais importantes nessa figura é o engenheiro de dados. O engenheiro de dados, ele é o cientista de dados que trabalha na ingestão e no data wrangling, na preparação dos dados para o cientista de dados. Então, ele trabalha muito com SQL, ele trabalha com Python, ele trabalha, né, se a gente for falar aí numa estrutura de nuvem, AWS, por exemplo, ele vai trabalhar com a Tina, né, se for no Azure também ele vai trabalhar, com Google ele vai trabalhar com BigQuery. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar com essas ingestões de dados, talvez pegando dos sistemas legados, colocando dentro de uma estrutura de data lake, né, junto com o arquiteto de dados, pode definir, nós vamos ter data marts, nós vamos ter um lake somente. Então, ele faz todo o processo de ingestão do dado para que o cientista ou o analista de dados consuma esse dado, né? E ele também pode trabalhar na outra ponta. Depois que o modelo está em produção, ele pode ajustar esses dados que estão entrando em produção para serem novos dados de treinamento, por exemplo, no futuro.
E o DevOps é o cara que vai organizar isso tudo, somente a parte mais técnica, né? O analista de dados, normalmente, ele é um cara que fica muito mais no negócio, e o DevOps ele vai ficar aí organizando toda a infraestrutura do dado, né? Qual que é a estrutura do ambiente que trabalha, se trabalha no ambiente AWS, se trabalha no ambiente da Google, da Microsoft, e gera toda essa orquestração. Então, gente, existe vários papéis dentro de um cientista de dados, né? Então, um cientista de dados, lógico, ele pode ser um cara que consiga operar tudo isso, né? Hoje, por exemplo, no banco que eu trabalho, tem o time de engenharia de dados. Eles trabalham fazendo ingestões no Data Lake para que eu possa consumir do Data Lake e fazer os meus modelos. Só que existe um momento que o dado não está lá no Lake e a questão, até entrar na sprint de gestão, vai demorar 2, 3 semanas e eu preciso dar um resultado. O que eu faço? Eu vou direto no legado. Eu mesmo consulto via SQL, monto meu data frame, ou seja, a minha estrutura de dados para trabalhar e faço a análise, ou seja, eu tenho um pezinho na engenharia de dados. Coloquei um modelo em produção, ou vamos colocar um modelo de produção. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer a serialização, vamos colocar ele no ambiente tal e vai ser consumido como se fosse uma API. Então, eu tenho um pezinho dentro do machine learning, do engenheiro de machine learning e do engenheiro de back-end. Então, cada um, né, se você for um cientista de dados completo, você vai ter conhecimentos de todas essas áreas, mas você vai ter uma preferência para atuar em uma área. Hoje, qual a área que eu mais atuo? Eu falo que eu estou dentro entre o analista de dados e o cientista de dados. Então, eu estou nessa meiuquinha aqui, com um pé nas outras áreas. Motivos para ser um cientista de dados. Então, é um conhecimento multidisciplinar. Com conhecimento multidisciplinar é muito importante, porque você não fica refém somente de uma área para trabalhar. Então, você vai ter diversas áreas para atuar, você vira realmente um profissional diferenciado no mercado. Proximidade com áreas de estratégia das organizações. Vai ser muito comum você estar falando com um diretor, vai ser muito comum você estar falando com um presidente, né? Então, assim, hoje o presidente me manda no Teams ali perguntas e eu tenho que me virar no 30 para responder a ele. Seu microfone desligou. Não, eu tô ouvindo. Para mim tava normal. A mim também tá gente? normal. Normal aqui também. Beleza, então vamos continuar. Sim. Então, voltando aqui. Então, proximidade das áreas estratégicas. Então, você vai estar muito perto de quem toma a decisão dentro de uma empresa. Isso é interessante, tá? Lifelong learning. Isso daqui, pessoal, é uma coisa que todo mundo tem que aprender a amar. Nunca parar de estudar, tá? Isso é difícil, né? Vocês virem aqui a minha filha entrando aqui, né? Eu tenho esposa, eu tenho empresa também, mas eu tenho que me arrumar tempo para estudar. Por quê? Porque a área de ciência de dados, ela está em alto desenvolvimento. Tem muita coisa nova acontecendo e a gente não pode ficar para trás, tá? Então, aprenda a amar estudar. É um mercado demandante de profissionais, então, assim, existem muitas vagas para a área de ciência de dados, está muito aquecido, né? O pessoal fala, a gente vai voltar para trás? Eu falo, a gente só vai voltar para trás se acontecer um apocalipse, né? Daqueles tipos que acaba energia no mundo e tal, porque se não acontecer nada disso, a gente nunca mais vai ficar sem dados e sempre vai precisar de um cientista de dados para analisar. Pode mudar até o nome, mas a função de um cientista de dados vai sempre existir. E existe possibilidade de altos salários, tá? Existe aí, né, uma máxima, né? Isso aqui, antigamente tinha mais isso, não sei se vocês escutaram, né? Salários de R$25 mil. Isso é verdade? Assim, eu ainda estou procurando esse, tá? Porque eu trabalharia aí 1 ano e ia me aposentar, mas enquanto não encontrei. Assim, os salários, existe possibilidade de altos ganhos, né? Mas os salários, eles são, assim, excelentes, mas não é na altura de R$25 mil, tá? Então, assim, isso não é, se uma pessoa tiver, eu vou ir para cientista de dados porque o salário é R$25 mil. Não,
Esse não é o direcionamento que você tem que ter. Eu vou ser um cientista de dados porque é uma área muito motivante, é uma área desafiadora, é uma área que eu vou estar em constante aprendizado, é uma área que eu vou ter um diferencial de mercado, é uma área que eu vou saber falar, além da linguagem da tecnologia, eu vou saber falar a linguagem de negócio, e isso vai me gerar um diferencial, né? Falando, depois eu falo mais um pouco sobre essa questão do negócio, né? Então, falando do Glassdoor, a gente está falando aí do salário de 7.640, falando aí do Vagas, um salário de R$6.144. Não é ruim, né? Mas essa questão do R$25.000 eu ainda não encontrei. É um salário CLT, R$25.000, com férias, com bônus, etc. Quem souber, me manda aí que eu vou atrás, né? Vamos lá, mais um pouquinho disso daqui. Pavel, Oi. Pavel, eu gostaria só de interromper um pouquinho. Sim. Na verdade, para dar uma empolgação para o pessoal que está assistindo a gente, que é da Univesp, que está estudando, que está passando por bastante coisa aí que você já passou. Uma coisa importante que você falou que eu gostaria que você comentasse para deixar claro o pessoal que está estudando, que está começou o eixo da computação, que você deixou muito claro lifelong learning, estudar Sim. sempre. Uhum. Né? O estudar sempre, isso de estudar sempre é sempre buscar o conhecimento em diversas áreas, né? Exato. O que você recomenda para essa galera, assim, Pavel? O que é o estudar? É você simplesmente, falar assim, eu vou pegar um livro, vou ler. Não, o que é esse estudar para o pessoal? Assim, sabe por que eu pergunto isso? Uhum. Porque acredito que muitos alunos, às vezes, se perdem muito na escolha do que eles vão fazer, do que eles querem, qual que é a direção que eles querem tomar e o que estudar. Exato. Eu acho que muitos alunos, inclusive da Univesp, por se tratar de uma faculdade que é a EAD, às vezes se perde muito. Por quê? Não sei se você já passou por isso e você pode dar um depoimento para a gente. Às vezes é tanta coisa na área de TI, tanta coisa que tem, tanta coisa nova, 25 linguagens. Não, eu quero aprender as 25 linguagens, vou ser bom. Eu quero aprender ciências de dados, eu quero aprender SQL, eu quero aprender DevOps, eu quero aprender Scrum. Então, assim, o que você recomenda para essa galera que está entrando no mercado, Pavel? O que você orienta esses alunos a estar centralizando um pouco mais, né? Não sei se é o caso seu, mas eu sempre falo para as pessoas assim, procure um nicho e seja bom naquilo. Sim. Então, eu deixo a palavra com você aí para você dar um pouquinho dessa pitada para os alunos aí. Perfeito. Pavel, pode responder, mas, pessoal, a gente vai abrir para perguntas daqui a pouco, quando o Pavel finalizar, aí a gente abre para perguntas, ok? Beleza. Então, voltando um pouquinho, né? Isso é muito importante que o professor falou, de como a gente seguir uma linha de estudo. O ponto é, cada pessoa aprende de uma forma diferente. Assim, o que eu faria, né, se eu fosse iniciar, falando, não, beleza, eu quero ser um cientista de dados e eu quero seguir a carreira de cientista de dados. O que eu preciso saber, inicial, para conseguir uma vaga? Primeira coisa, uma linguagem voltada para dados. Então, quando eu falo uma linguagem voltada para dados, eu falaria em Python, que é a que eu prefiro, ou R. Se vocês não ouviram ainda, vocês vão ver que existe uma rixa entre essas duas gangues aí, né? A gangue do Python e a gangue do R. Mas, na verdade, não entre nessa. Né? Em algum momento, se você trabalha no R, você vai ter que entender um código de Python. Se você trabalha no Python, você vai ter que entender o código do R. Então, comece com uma. A partir do momento que você se sinta confortável com essa linguagem, você migra para outra, para entender. Não que você precise trabalhar com a outra, mas entender o que se passa ali na outra linguagem. Segundo ponto, uma ferramenta de visualização de dados. Então, Power BI é uma que eu indico, né, por ser gratuito, né, tem um Tableau, ele é um pouquinho mais chato porque ele é pago,
Terceiro ponto, nunca menospreze o poder do Excel. Né? Então, muita gente fala, ciência de dados, e depois do Python, o Excel não existe mais. Não, o Excel é uma excelente ferramenta, principalmente para entendimento do negócio. O próximo ponto está ligado especificamente ao negócio. Tá? Então, antes de qualquer coisa, né, um cientista de dados ele é um resolvedor de problema com dados. Né? Então, como que uma pessoa de TI pode aprender sobre negócio? Vendo vídeos, pesquisando na internet, né, escutando. Então, hoje a gente tem várias, né, participando de meetups, etc., nesse escutar, a gente tem várias ferramentas para você pegar esse conhecimento. Né? Hoje, praticamente todo quanto é negócio está disponível na internet. Então, por exemplo, eu quero saber sobre marketing. Então, eu coloco lá análise de dados em marketing digital no Google. Vai aparecer milhões de sites. Eu quero saber sobre manutenção de máquinas. Então, eu coloco lá confiabilidade, análise de dados de confiabilidade e manutenção industrial. Então, vai aparecer, mesmo que for um artigo acadêmico. Então, não tem jeito, a gente pega, lê e vai aprendendo. Beleza, já segui, já consegui, né? Estou me virando, já fiz alguns testes. Daí, quando eu falo testes, tem um site muito legal, né, que vocês podem iniciar, que chama Kaggle. Tem vários datasets para treinar, tem vários scripts de dados, né, códigos ali já prontos para você ver o que acontece, o que foram feitos, né, muitos com comentários detalhados para você entender realmente o que está por trás daquele código. Isso acaba sendo um caminho muito bom para você começar. Outro ponto, procurar um mentor. Né? Eu acho que essa questão de mentor funciona muito. Né? Se você já tem uma pessoa, fala, porque esse cara ali, ele não precisa manjar, mas se ele pode contribuir com você, se você acha que pode contribuir, poxa, você poderia me ajudar? Estou querendo iniciar na área e tal. Né? Várias pessoas já me pediram isso, e quando acontece comigo, eu acabo aprendendo muito mais. Muito mais valoroso para mim, né, que eu saio sabendo muito mais daquilo que eu falei, né, até mesmo do que para a pessoa que me pediu. Então, isso acaba gerando aí um caminho para você seguir, né, e uma trilha. E aí, o que eu tinha falado sobre negócio. Gente, um cientista de dados, ele é um resolvedor de problemas de negócio. E aí, quando eu falo isso, ou aumentar a receita da empresa, ou diminuir o custo, né, ou aumentar a satisfação de clientes, ou aumentar a satisfação de funcionários. Né? Então, não se perca na matemática, na computação, né, pensando em soluções mirabolosas, sendo que a gente não consiga resolver o problema de negócio. A gente só é diferenciado no mercado, principalmente no mercado de ciência de dados, quando você consegue resolver o problema de negócio. Por quê? Uma vez que você resolve esse problema de negócio, você conhece mais do próprio negócio e você consegue comunicar melhor do próprio negócio, né? Então, se você for uma pessoa muito técnica, né, muito voltada para a área de matemática, você vai talvez fazer um sistema muito mirabolante, um modelo muito mirabolante, excelente, só que na hora que você for comunicar ou aplicar ele para resolver o problema de negócio, pode ser que tenha alguma questão que ele não atenda completamente ou você não consiga comunicar ele de forma eficiente. Então, sempre está focado. Eu sou um resolvedor de problemas de negócio. E como que eu faço isso? Utilizando dados. Às vezes você vai fazer um PROC-V no Excel e um gráfico de colunas e barras. Você vai resolver o problema de negócio e isso é ciência de dados. Não necessariamente você precisa criar um modelo de machine learning, né, ou qualquer outra ferramenta. Né? Basicamente resolver problemas de negócio com dados. Basicamente é isso, pessoal. Já está aberto aí para as perguntas. Eu vou parar de compartilhar a tela para ver vocês. Pavel, já quero agradecer, foi muito bom a sua explicação, deu para abrir bastante aí a mente, né? Consegui enxergar bem melhor o caminho da ciência de dados. Aí já vou passar aí, quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha, tem um botãozinho, levantar a mão, e aí eu vou vendo a ordem de quem vai levantando a mão, eu vou deixando fazer a pergunta, ok? Vamos começar aqui, ó. O Gustavo Henrique quer fazer uma pergunta. Gustavo Henrique, pode fazer a pergunta que você quer fazer? Pode ser por áudio? Pode ser.
Professor, uma coisa que eu tô, assim, muito em dúvida desde que eu comecei a trilha de tecnologia da Univesp. Eu penso em me tornar um cientista de dados. Porém, por conta, assim, de ser meio incerto, né, os próximos anos aí pela frente, eu pensava em ir pela trilha de tecnologia da informação por ser uma trilha mais curta e depois buscar a área de ciências de dados através de pós-graduação. Uhum. Aí eu queria saber se, assim, realmente, não sei se dá para perceber, mas eu sou relativamente, assim, essa é a minha primeira faculdade, entendeu? Sem problemas. Ó, então, eu falei que ia falar um pouco da minha carreira, né? Eu formei em engenharia de produção e eu formei em 2013. E eu era aquele aluno nerd, aquele aluno que ficava a aula inteira, né, maquinando uma pergunta cabulosa. E quando faltava 2 minutos para acabar a aula, eu fazia a pergunta para o professor, né? O professor até chorava de alegria com aquela pergunta super bonita e ele ficava o intervalo inteiro explicando, não deixava ninguém sair da sala. Ou seja, o cara que era odiado por todo mundo, né? Então, e eu amava, eu sou engenheiro, eu sou Lean, simulação, até tinha, né? Eu tinha feito, né? Hoje eu continuo trabalhando com simulação e simulação caiu dentro da área de data science hoje, né? Vamos lá. Então, estamos no caminho. Quando eu me formei, eu não consegui emprego de engenharia, de engenheiro. Com o que eu fui trabalhar aqui em São Paulo? Com consultor de TI. Eu já sabia fazer um select, eu sabia fazer um relatório no Excel, já manjava um pouquinho de Excel e fui trabalhar com consultor de TI. Aí eu falei, que esse negócio de TI? Eu estou jogando minha graduação no lixo. Esse negócio de SQL aí, esse negócio aí de join, inner join, que é isso? Não é para mim não, né? Até, né, primeiro mês de trabalho, aí falei, poxa, é isso que eu tenho, né? Vamos abrir o coração, vamos aceitar, né? Porque no momento que você fala, poxa, eu vou fazer isso com amor, as coisas ela começam a mudar. E eu falei, me aceitei, falei, vamos, esse aqui, isso que eu tenho, então eu vou fazer da minha melhor forma. Eu fui lá, comprei um livro de SQL, comecei a ficar pós-trabalho, tendo aula com o meu gerente, e comecei a aprender SQL, da Big Data, comecei a escutar, a primeira vez eu ouvi falar em R, né, isso em 2013. E quando logo, né, passou um pouco tempo, eu saí dessa empresa, fui trabalhar com simulação, que uma empresa me achou, e fiquei um tempão trabalhando com simulação. Né, moral da história. A sua carreira, ela não é direcionada para aquilo que você forma. Ela é direcionada para aquilo que você gosta e aquilo que você se sente bem. Então, assim, se você falar, não, eu quero ir para a área de sistema de informação. Se você se sente bem, cara, você vai ser uma ótima analista de sistemas e nem precisa fazer pós, você vai estudando na internet e vira um cientista de dados, né? Assim, não tenha medo de fazer uma escolha. Tem, assim, medo de não gostar, de não se entregar para a escolha que você faça, tá? É muito legal essa oportunidade de vocês ter uma frente, porque você vai ter a oportunidade de ver pelo menos um pouquinho de cada coisa antes, ou ter uma base de tudo para você poder escolher um caminho, né? Então, você consegue tomar essa decisão um pouquinho melhor, Gustavo. Então, assim, se você fala, não, eu vou fazer sistema de informação, coloca o seu coração nisso, cara, e vai. Né? São ótimos salários, são ótimas posições, você vai ter um aprendizado muito grande. E lá na frente, se você quiser fazer uma pós na área de ciência de dados, vai estar disponível. Você fala, não, cara, esse negócio não é para mim, não. Eu vou fazer arquitetura de sistema. E boa, tem muita coisa legal nesse mundo também. Então, assim, pensa um pouquinho mais, né? Para, assim, antes de tomar a decisão. Imagina você daqui 1 ano, 2 anos, e não somente olhando no bolso, pensa no coração. Cara, eu gosto disso daqui, eu acho legal essa área de conversar, de programar, de ver a visão do UX, de como colocar uma tela, né? Então, não fica com medo de pensar no futuro, pensa agora no agora e coloca mais o coraçãozinho seu nessa decisão. Aí você fala, poxa, eu acho que esse é o meu caminho. Tá? Eu acho que assim, então, a minha história eu contei para você para dizer que ela começou a dar certo, né? E eu virei um cientista de dados porque eu tinha um conhecimento de negócio, que a engenharia de produção me deu, um conhecimento de estatística que eu já tinha, e quando eu caí no mundo de SQL, de dados, cara, eu abri o coração para dados. E se eu não tivesse aberto o coração e falasse, não, isso não é para mim, e eu ficasse
talvez na mesma empresa trabalhando, eu ia continuar ali, talvez infeliz, sem a oportunidade de conhecer aquilo que eu amo. E hoje eu falo, cara, eu faço aquilo que eu gosto, né? Eu chego no final de semana hoje, né, por exemplo, sexta, super cansado, porque a semana inteira, né, de um para lá, ciclete para cá, modelo dando erro, e não é legal, né, assim, né, as coisas não funcionam 100%, você pega lá, dá pau, é bug, isso daí vai acontecer, todo mundo que for programar vai ter bug, então, gente, ame os bugs também, porque isso vai acontecer, mas você chega lá e fala, cara, é isso aí, boa, semana que vem, se eu não conseguir resolver o bug agora, na segunda eu resolvo e vamos, então, assim, pensa mais com o coração e não fica muito preocupado. Mas, assim, uma vez que você toma uma decisão, vai fundo, cara. Vai fundo e é isso. Vai dar certo. Sonha com bug. Toma banho, ele resolve tomando banho. Você resolve o bug na cabeça. Engraçado que eu fiz uma aula de gestão de informação que teve... O Douglas, não lembro o nome do matemático agora, mas tinha um matemático que ele tinha problemas. O cara deixava tudo, tomava banho, ia dormir e acordava com estalo de vida. Pessoal, o Murilo José quer fazer uma pergunta agora? Opa, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer aí ao Pavel, porque em menos de 30 minutos passou por todas as áreas dentro do Data Science de uma maneira muito clara, muito objetiva. Eu participo sempre de várias lives, vários fóruns em que o pessoal fala 1 hora, fala 2 horas, mas em menos de 30 minutos, cara, parabéns, você foi muito objetivo. Valeu. Você abriu até cenários falando da parte de salários, coisa que muitos pulam isso ou ainda continuam iludindo a galera como, esse salário não existe, só encontra aí, me chama depois, mas existe, tá lá e tal. E você falou muito bem, cara, que espero que os demais que estão aí concordem comigo que realmente foi muito bom. Uma das coisas que você também falou, não importa a sua decisão, você falou para o Gustavo ainda agora, aquilo que você escolher, faça com amor, porque quando a gente se dedica em algo que a gente realmente quer e a gente vai aprendendo a gostar, os valores vêm. Falando até de valores financeiros, tipo assim, eu trabalho no suporte do TI, mas se você faz com amor aquilo ali, você é um profissional diferenciado dentro da sua equipe de suporte. Digamos que tem 10 pessoas lá. Você passa a ser entre esses 10 de destaque, que aí vem uma promoção, um reconhecimento, e seu salário vai aumentando. Aí, outra coisa que eu queria colocar aí foi o que eu não sei a pronúncia certa, se é WO e tal, mas que o colega aí comentou, que isso é uma das dúvidas que muita gente na Univesp está tendo. A galera que está entrando agora na área de TI, para quem já é de TI, beleza, tranquilo, para enxergar a ciência de dados com outros olhos. Mas para quem não é de TI, está entrando agora e nessa dúvida se vai escolher ciência de dados, se vai escolher tecnologia ou engenharia, isso tem sido muito difícil, porque a gente vê que dentro de TI realmente tem 30 linguagens de programação, mas qual seguir? Até porque a faculdade, por mais que a gente agora está escolhendo um eixo para seguir para ciência de dados, a gente não vai ver, ou melhor, nesse 1 ano e meio, não viu só coisa relacionada à ciência de dados. Viu várias linguagens que não são as que o mercado está pedindo. Python, R a gente não viu nada. Python a gente viu, mas nesse bimestre a gente está vendo outras linguagens. Então a galera fica realmente muito confusa. O que eu complemento o que o Pavel falou, não importa que você vai escolher, ciência de dados ou outra, faça com amor, se dedique, porque o resultado com certeza vai vir. E até porque a galera está vendendo muito, TI dá dinheiro. E a galera vai e se frustra, porque não é aquilo que gostava, não é aquilo que queria. E dentro de TI, aí fala, o novo petróleo, ciência de dados, dá mais dinheiro ainda. Aí, putz, vou escolher isso aqui. Não é isso, pô. Aí, eu costumo dizer o seguinte, eu trabalho com TI há uns mais de 15 anos, sou analista de sistema. Antes de escolher o eixo a parte de ciência de dados, eu ia entrar na Univesp para fazer matemática pensando em ciência de dados. Ainda não tinha aberto esse curso. Aí, quando eu vi que abriu, eu falei, putz, eu ia entrar em matemática por causa de ciência de dados. E abriu o curso de ciência de dados, perfeito. Então, já estava certo desde o primeiro dia o que eu ia fazer. Daí, uma outra coisa que eu ia falar que seria em relação a uma pergunta, né?
O que você acha, Pavel, de tipo assim, muita gente está indo para a ciência de dados. Muita gente, com certeza, no caminho vai se frustrar porque não é o que gosta. Uhum. Em todas as áreas exige muito. Na área de TI, como você falou, que eu vou resumir em 3, que é a área de negócios, que a gente está ali para resolver o problema de uma empresa, é para identificar uma situação que ela está tendo prejuízo, ou a fazer ela alavancar em algumas vendas, em algumas coisas. Programação necessária, matemática. Se a pessoa não quer se envolver com nenhuma dessas 3, vai ficar difícil seguir em ciência de dados, né? Sim. E sobre uma outra parte do comentário que eu tenho visto por aí, é sobre a ciência de dados pode também se tornar uma bolha, e muito em breve isso aí vai estourar. Por um lado, eu particularmente acredito que isso pode estourar, não vou dizer assim que é uma bolha, vai continuar tendo oportunidades, mas pode parecer uma bolha naquele quesito em que todo mundo está indo, muita gente não se identifica, não gosta, e depois vai se frustrar, e vai ver, tipo assim, nossa, eu sou formado em ciência de dados, fiz vários cursos, mas as vagas não estão vindo. O que você acha desse comentário que tem surgido sobre bolha? Assim, eu acho que essa questão de bolha, ela é muito ligado também, né, ao que se via um tempo atrás. Antigamente, né, eu que sou da engenharia, via muito assim, o Brasil falta 200 mil engenheiros, vinha lá para cima no Facebook. Aí eu olhava um monte de gente sem emprego, né? E aí eu vinha, né, mas cadê, né? Onde que tá? Todo mundo querendo emprego e está faltando engenheiro, onde que me fala isso, né? Mesma história dos 25 mil reais, né? Então, a saturação da área de TI, falta profissionais da área de TI, não tem profissionais qualificados para a área de TI. Façam TI e sejam milionários em 15 minutos. Então, isso, cara, acho que é mentira. E ainda tem um ofensor maior aí, que é o tal do AutoML. Né? O que é o AutoML? É o Auto Machine Learning. É o Machine Learning que não precisa de um cientista de dados. É o cara que vai jogar o dado ali, já tem diversos modelos, ele mesmo escolhe qual é o melhor R que se ajusta e já gospe o resultado, que já pode estar integrado numa API, e faz tudo sozinho. Isso já existe, né? Agora, o que não existe? O cara que resolve o problema da empresa. E é uma coisa assim que eu venho batendo, né, muito, e que, graças a Deus, tem sido sucesso para mim, é buscar resolver o problema do negócio. Eu não ligo se eu vou fazer um PROC-V no Excel, cara, e o cara fala, isso não é ciência de dados, não. Eu não ligo, não. Se eu resolver o problema do negócio com o tempo, atendi o prazo, né, e às vezes é coisa assim que, né, por exemplo, o que eu resolvi com o PROC-V esses dias? É simples, mas se você perguntar para uma outra pessoa, eles vão, eu preciso de uma coisa mais moderna. Por exemplo, a gente fez lá programa de migração de base de usuários de um Internet Bank atual para um novo Internet Bank. Qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro que deve ir, que deve ser? PROC-Vzão que eu resolvi, tipo assim, o que eu fiz? Não, beleza, ó, esse cara aqui, ele fez tantas operações, o volume de operação dele é tanto, ele tem um ticket médio tal, ordenei na tabela dinâmica, ó, essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, a terceira, e pronto. E aqui, ó, e o cara do negócio, não, felizão da vida, tipo assim, por quê? Resolvi o problema dele. Então, o que eu acho que está vendo muito? O cientista de dados que está vindo pelo dinheiro, o cientista de dados que está vindo, né, meio enganado. Então, assim, e aquele cara que quer ser o preciosista dentro da coisa. Não, eu vou fazer deep learning, usar um modelo de, sei lá, de Perceptron com 10 camadas, porque é melhor do que eu vou usar uma regressão linear, uma regressão logística. Não é. Às vezes você faz um modelo complexo, né? E a gente tem uma métrica, né? Uma das várias métricas. Vamos falar aí uma métrica simples, um R quadrado, né? Ok. E aí eu fiz um modelo complexo, eu dei um R quadrado lá de, por exemplo, 0,9112. E aí eu faço um modelo simples, ele dá um R quadrado de 0,9110. Os dois modelos vão resolver, só que o modelo rápido, a regressão, por exemplo, resolveu em um dia de trabalho. O outro você ficou 3 semanas, deu pau, quebrou, fez, não fez. Mais difícil de explicar porque é black box.
Então, o que eu acho que vai estar faltando e vai ter sempre vaga para um profissional assim, um profissional que, além de ser um cara que ele analisa o comportamento da tecnologia, ele analisa o comportamento do negócio e do negócio que ele trabalha em si. Então, assim, ele é o cara que ele é crítico, ele é um cara que pensa, né? Porque uma coisa que é difícil, gente, é pensar. Pensar é difícil. A gente não é acostumado a pensar e dói, cansa, sabe? Mas esse é o profissional que o mercado quer, o cara que pensa. Então, assim, para esse sempre vai ter vaga. E se não tiver, ele vai criar a vaga dele. Pessoal, já quero pedir desculpa que eu acho que não vai dar para todo mundo perguntar, porque tem bastante gente querendo perguntar. Pavel, a gente pode ir até às 9? Pode, sem problema. Pode. Vamos até às 9, então. Aí, infelizmente, não vai dar tempo de todo mundo perguntar, senão a gente vai ir até amanhã. Eu deixo os meus contatos depois também, LinkedIn, se o pessoal quiser adicionar, legal, manda pergunta lá e eu respondo. Legal, a gente passa. Vamos fazer mais uma pergunta aqui, quem levantou a mão foi o Anderson William. Anderson William, quer fazer uma pergunta? Boa noite, Douglas, boa noite, Pavel, boa noite a todos. Eu gostaria de saber o seguinte, atualmente eu trabalho numa empresa que atua no ramo hospitalar. Uhum. E assim, eu tenho a ideia de um projeto futuro, testar algum medicamento, alguma coisa do tipo, e eu, inclusive, faço até um paralelo com a aula de estatística que o Douglas está ajudando aí. Eu gostaria de saber assim, se eu consigo criar um cenário, coletar uma amostra e testar esses dados através de algum modelo e como que a ciência de dados poderia ajudar a identificar se teve um resultado positivo ou não com aquilo. Uhum. E também, essa seria uma pergunta, e a outra seria assim, existe a possibilidade de eu fazer, por exemplo, engenharia da computação e uma pós em ciência de dados, caso eu veja que eu tive uma certa afeição pela área? Claro. Assim, gente, cientista de dados hoje aprende no YouTube, aprende no Udemy, aprende no Data Science Academy. Não necessariamente você precisa de uma pós para ser um cientista de dados, tá? Uma vez que você consiga esse conhecimento, você já é um cientista de dados. Então, não se preocupe em eu tenho que ter uma formação, porque não existe, assim. Agora que está surgindo formação de cientistas de dados. Então, vocês são uma das primeiras turmas, se você for olhar, de ciência de dados no Brasil. Lógico, tem algumas aí espalhadas, eu já vim em FGV, eu vim em outros lugares, mas não existe graduação em ciência de dados, é coisa muito recente, né? De 2 anos, 3 anos para cá, é recente. Tá? Então, é bem tranquilo. Sobre a questão do modelo, você nem precisa ir para o mundo da ciência de dados, a estatística já vai resolver isso para você. Um teste de hipótese, se você fazer uma comparação de um teste Z, de 2 amostras, você já pode fazer uma comparação ali na média para verificar se a média desses 2 comportamentos são iguais ou diferentes. Ou você pode fazer um teste como Gorov-Smirnov para verificar se a distribuição dessas 2 variáveis são iguais ou diferentes. Então, com isso você já aceita a sua hipótese, se o medicamento A é bom, ou é igual ao B, ou etc. No caso, desculpa eu interromper, no caso seria assim, para testar N características não só o medicamento, mas um hábito, por exemplo, da pessoa estar tomando sol, o hábito da pessoa praticar algum exercício, e isso reverter o cenário de uma doença hoje, por exemplo, incurável. Não, com Aí certeza eu teria que utilizar algum modelo para analisar todos os dados e verificar se realmente teve um benefício ou não a aplicação daquele framework assim, que eu estou propondo. Não, com certeza existe, né, uma vez que você modela, né, quando a gente fala modela, você seria uma variável de resposta, por exemplo, vamos falar, exemplificar de uma forma mais simples. A sua variável de resposta é doente, sim, não. E você tem várias características, né, que seria as suas variáveis independentes, que seria toma sol, tem pressão alta, fuma, bebe, etc. E aí você consegue chegar a uma linha de propensão. É muito simples, tem várias, Ixi, tem imensas. Não consigo nem citar quantas formas você consegue resolver esse problema. Esse é outro problema de ciência de dados. Você vai conseguir resolver de uma forma simples e de uma forma difícil. Mas resolve sim. Perfeito, obrigado, viu?
Obrigado pela gentileza. Pessoal, tem mais... Antes, pode falar. desculpa, antes de continuar, eu só queria fazer um adendo aqui, porque eu acho que é interesse tanto do Anderson, a Renata também perguntou sobre a bioinformática, e aí o W até citou que eu já trabalho com essa parte. Então, gente, essa discussão aí, se a bioinformática é ou não parte da ciência de dados, é uma discussão aí que divide o pessoal. Na minha opinião, né, que estou aqui na Univesp, pensando em fazer e seguir na trilha de ciência de dados e que já trabalho com bioinformática, eu acredito que seja, assim, basicamente a mesma coisa, só com a especialização na área de saúde, na área de biologia molecular, porque a diferença entre o cientista de dados e o bioinformata é basicamente a especialização na área de biológicas. Por exemplo, eu sou especialista em biologia molecular. Então, assim, eu já trabalhei, né, com farmacologia, com bioquímica, como eu já falei, biologia molecular, agora eu trabalho na área do câncer, então eu sei bastante sobre essa área. Então, eu pego as ferramentas de ciência de dados e eu aplico a essa área que eu já conheço bastante, né? E como o Pavel estava falando, o cientista de dados ele tem que entender muito sobre os dados. Você tem que entender muito que dados você tem ali, que tipo de dados, de onde é que eles estão e onde você quer chegar. Então, basicamente é isso. No caso que Anderson estava falando mesmo, ele, eu quero ver o resultado desse medicamento, mas em que nível você quer ver o resultado desse medicamento? Só uma diferença mesmo depois do medicamento estar pronto? Ou você quer ver em nível molecular, como esse medicamento está sendo entregue para as células, qual a diferença de um paciente para o outro, quais são as variáveis? Então, aí depende muito do que você quer fazer em relação a isso. É um mundo, assim, eu acho que a bioinformática acaba levando outro nome justamente por causa dessa vertente aí com a biologia, né, que tem que estar bem condensada, né? E um detalhe, eu tenho um dos meus cursos que está na minha lista lá, de milhões de cursos para fazer, é modelagem de proteínas, com Python e Pandas, assim. Nunca vi bioinformática, não sei de nada, mas toda vez que você for pesquisar alguma coisa de Pandas e tal, você pode cair num site de bioinformática, algum código que está lá e você vai usar. Eu uso. É tudo ciência de dados. Sim. Pessoal, vamos continuar aqui a conversa. Pavel, até se você quiser conversar, eu fiz matemática, minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado foi na área aí de proteínas mesmo, de estruturas de proteínas. Legal. Modelagem. A gente pode até conversar depois. Mas aí tem aí na fila o Vinícius. Vinícius, você quer perguntar? Vinícius Brandão. Opa, primeiramente, boa noite a todos. Considere-se todos saudados. Eu tenho duas perguntas, mas na verdade são bem rápidas. Logicamente, eu estou cursando a Univesp, né, o eixo de computação, porém eu pretendo seguir o caminho da engenharia de computação. Mas, paralelamente a isso, eu estou cursando na Universidade Anhembi Morumbi Big Data e Inteligência Analítica, que cabe na parte de ciência de dados, né, e eu queria saber se essas duas áreas, querendo ou não, se cruzam diretamente. Eu sei que são duas coisas distintas, né, a engenharia da Big Data, porém, se uma acaba ligando a outra, como eu posso dizer, me fugiu a palavra aqui, desculpa, mas uma completando a outra. Basicamente, essa é a primeira pergunta, se pode ser uma continuação ali. E a segunda pergunta é que, assim, hoje, como você mesmo disse, nós somos um dos primeiros formandos em ciência de dados, né? Porém, vem abrindo cada vez mais graduações, como na USP, nas FATECs, na FGV. Então, você acha que mais para frente, daqui uns 5 anos, por exemplo, o mercado vai estar tão aquecido como agora, ou vai acontecer, por exemplo, como aconteceu com as engenharias, né? As 400 mil vagas das engenharias. Eu tenho uma visão meio pessimista sobre isso, né? Porque como essa área está meio na moda, então muita gente entrando. Sim. Olha, basicamente isso. Obrigado. A tendência de todos, infelizmente, né? Acho que a tecnologia ela vem de uma forma que os empregos eles vão reduzindo, tá? Se a gente for pensar chatbot, quantos PAs de call center um chatbot não tira, né? Se a gente falar aí em um carro autônomo, quantos Ubers que não tira da rua? Se a gente for falar aí de um drone, quantos motoboys que o drone não vai tirar
da rua. Então, se a gente for falar em AutoML, vai tirar cientistas de dados do mercado. Só que, se você for o cara que resolve o problema do negócio, você vai ter seu trabalho garantido. Então, assim, esqueça meios. Pensa no resolver problema. Sim, o que você precisa? Resolver problema. É isso que você precisa ter. Falando um pouco da sua formação, né? Engenharia de computação e a parte de Big Data e inteligência analítica. O que acontece? Quando você está na graduação, você tem um mundo. Depois que você forma, né, e vai trabalhar, pode ser que você trabalhe numa área totalmente distinta, que as coisas, ou uma área que as coisas se fundam, ou uma área que você vai mais para a computação, ou uma área que você vai mais para TI. Eu entendo que as duas coisas se complementam, mas elas têm objetivos diferentes. Né? Quando você faz engenharia de computação, o seu foco é desenvolver hardware. Né? Então, se você quiser focar, beleza, eu quero focar na engenharia de computação, mas voltado para a ciência de dados. Então, você vai ali fazer placas de coleta de dados, né? Indo para Arduino, indo para placas do tipo Raspberry Pi, né? Placas que vão fazer sistemas embarcados, que vão coletar dados. Isso, cara, é um mundo muito legal, né? Ou sensores, né? Transdutores, né? Então, na época da minha graduação, não era ciência de dados, era estatística, né? Eu tinha lá um microfone que eu pegava o ruído do torno operando a peça. Então, a partir do ruído, a gente verificava se a ferramenta precisava ser trocada ou não. Ciência de dados, né? Mas com outro nome. Então, assim, evolução. Só que aí caía fluido de usinagem no microfonezinho, estragava. Então, tipo assim, era... Né? Então, essa parte de coleta de dados é parte de engenharia da computação. Então, assim, eles são complementares, mas são... Se você quiser optar por um, optar por outro, pode ser que você divirja nesse caminho, né? Pode ser que você vai para uma área só ou vai para uma outra área, mas você tem uma formação complementar. Entendi. Só um adendo aqui rápido. Por exemplo, hoje eu trabalho numa cooperativa de saúde, né? Basicamente a Unimed. Não sei se tem algum colega que também trabalha. Hoje eu sou analista de sistemas lá. Por exemplo, eu poderia aplicar um modelo de ciência de dados assim. Hoje, na nossa cooperativa, nós temos um plano de 10 mil vidas, 10 mil beneficiários. No ano que vem, claro, coletando todas as informações, eu posso dar uma suposição baseada nos dados de como será o crescimento ou... esqueci o antônimo da palavra crescimento, mas se vai aumentar ou diminuir o número de vidas. Isso, o número de vidas. É basicamente Sim. isso. E aí você pode explorar de diversas formas. Você pode fazer um modelo de previsão, que você vai usar séries temporais, que você vai usar, né, alguns comportamentos do tamanho de população da sua área, da área de atendimento. Ou você pode fazer simplesmente um modelo de churn, que mede qual que é a probabilidade de um cara que é atendido pelo Unimed passar para ser atendido pela Santa Casa Pública, cancelar ou sair, né, do sistema. Então, tem várias formas e é possível, né? Eu vi aí o chat colocando, ciência de dados dá para aplicar em tudo, gente. Em tudo. Em qualquer área dá para aplicar. Basta ter dado. Pessoal, deu 9 horas, tem 2 perguntas, do Luan e da Rosane. Aí depende se o Pavel topa. Vamos lá. Ok? Então vai ser mais essas 2 perguntas e a gente fecha. Vamos começar com o Luan Rodrigues. Boa noite. Minha pergunta é bem rapidinha. Pavel, eu só queria saber como que você vê essa graduação de ciências de dados no exterior, porque eu tenho um projeto de trabalhar no exterior com essa área de TI. Como que você vê? Cara, agora com o Covid, o negócio está imprevisto. Assim, eu também tenho, sabe, vontade de trabalhar fora e tal, né? Já tive um tempo em Londres estudando e queria muito voltar para lá. Mas agora com o Covid a gente tem que esperar ver o que vai acontecer. O que eu faria no seu caso? Deixaria o meu inglês perfeito, porque as coisas só acontecem para os prontos, né? O meu professor fala assim, cara, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Então, assim, fica pronto. Deixa o seu inglês pronto, estuda ciência de dados pra caramba, começa a namorar as vagas de fora, vê o que os caras estão precisando lá
e esteja pronto. Porque no momento em que tudo tiver passado, ou a gente tiver essa possibilidade de voltar, né, acho que você vai estar pronto para conseguir ir. Bom, basicamente é isso. Falta uma pergunta que é da Rosane. Rosane Alice? Isso. Boa noite a todos. Pavel, você enfatizou bastante a ciência de dados em área de negócios, né? A gente entende isso como iniciativa privada. Existe a possibilidade de aplicar essa ciência de dados na área pública? Com certeza. Você vê a possibilidade de se criar futuramente cargos para concurso nessa área? E já existem. Né? Já existem. Um deles era para a deputada federal Tabata Amaral. Ela construiu o gabinete dela com um concurso e pedindo cientistas de dados. A Petrobras tem vagas, né? Lá eles chamam de analista de pesquisa operacional, mas é para ciência de dados. Então já existem, né? Só que a área pública é meio complicada, né? Eu conheço um case de um cara que ele conseguiu detectar fraude, né, em contratos de licitação. E o modelo dele estava perfeito até um dia que fala, cara, para de estudar esse negócio aí. Então, assim, a gente fica na mão da política, mas existe, assim, entenda quando eu falo negócio, não é somente privado. Negócio é qualquer especialidade. Então, pode ser agricultura, pode ser uma escola, um aprendizado, pode ser qualquer coisa, mas, assim, uma coisa um processo que transforme algum resultado. Ótimo, obrigada. Não é nada. Pavel, muito obrigado. A gente agradece muito esse tempo, foi muito enriquecedor aí, respondeu as perguntas muito bem. Queria que, se você quiser fazer as considerações finais, eu coloquei no chat o LinkedIn do Pavel, se vocês quiserem acessar lá pelo chat o LinkedIn dele. Aí, se quiser indicar outra rede social, o Instagram também, né? Bem, pessoal, eu tenho o Instagram, o Pavel Leles, se vocês quiserem me seguir lá. A partir de eu estou com plano de começar a postar algumas coisas voltadas para ciência de dados, principalmente para quem está iniciando. Ainda não tenho nada postado lá. O meu LinkedIn também está aí. Fique à vontade de conectar comigo e pode passar perguntas e seria um prazer respondê-las. E é isso, eu agradeço também aí a oportunidade, agradeço o Anderson, né? Como eu falo, meu mano Anderson, por ter me convidado. Foi um prazer estar com vocês e espero que vocês façam uma escolha, né, consciente, uma escolha que vão dar uma alegria de trabalhar, tá? Porque a gente tem que ter vontade de gostar daquilo que a gente faz. Então, façam uma escolha consciente e venham para a ciência de dados. Legal. Eu coloquei também o Instagram do Pavel também, se vocês quiserem já seguir ele, já para quando ele começar a postar, né, sobre ciências de dados. A Kine também colocou aí no chat um questionário para vocês responderem aí também agora no final. E eu quero agradecer a presença de todo mundo, né? Foi um tempo muito bom, principalmente aí a presença do Pavel com a gente.